você não mantenha mais um viagem nesse programa Café com Ciência, programa que tem como objetivo incentivar e pesquisar também assim autores guineenses que escreveram esse trabalho científico, tanto gêneros científicos e que acude. Então, nós estamos ali nesse programa a fim assim, de ter trabalhos acadêmicos para nós discutir ali nesse espaço. Porque nós sabemos como mangas e tem carência assim, de conseguir olhar livros e ter acesso a manga de escritas assim, manga no irmão se fazia. Então, esse programa e está buscando o seguinte para parecer trabalho científico, tanto resumo simples, artigos, TCC, dissertação, livros e tudo. Porque nós não queremos ser mais diferente, mas nós temos um tema muito especial também que hoje um dia na África e um dos contextos que nós mais na vive, ou que nós não olhamos para nós vizinhos de outros países, ou que nós não falamos de africanismo. Então, ao notícia o autor Vincent, escritor guineense, que hoje, na atualidade, ou quando fala de temas na África, ele tem esses livros para ouvir ler, que se fala, como é que escrever esse livro, que esforço que fazer. Também ainda vim falar da importância desse livro, que é que não por esperar desse livro. Então, para aquela, não deixa eu ver ainda para falar no mantenha. Boa noite. A partir de Londres para São Paulo, Brasil. Boas família. No Brasil você ainda na boa tarde, né? Paulo não chega na boa noite. Primeiramente, eu falo obrigado, Peter, pelo convite. E mais uma ocasião de poder papiar um bocadinho das obras literárias, que é a primeira obra. Então, sobre mim, está definindo a cabeça um simples africano ocupado na região que hoje está chamado Guiné-Bissau. Então, na garra só para essa oportunidade desde Mumbai, vamos poder papiar um bocadinho mais sobre o livro. Hoje nós falar de esse trabalho muito brilhante. Gosto bastante do título próprio do trabalho. Título que fala assim, Neoafricanismo, África em Traorificação, uma chamada à juventude africana e à diáspora. Meu irmão, veja, falando de qual razão que levou a acudir este título para falar desse, que nós se vê como a África em si, ó, quando nós fala de africanismo, passa por diversos fases teóricas. Não tem mangas líderes próprios, líderes guineenses, que passa, mas quando nós fala líder na África, quando nós uma grande suma bacarafi, ao se surge um grande símbolo, que a mim também está inspirado, o botice próprio nessa trauarificação. O que é que leva a obrigado por essa pergunta. Para responder melhor, me fazer citação de um grande pensador pan-africanista aqui, Franz Fanon, que fala como cada geração tem que descobrir qual que é o desafio desse tempo, qual que é esse desafio, ou cumprir ou trair. Então, no exercício de descobrir o desafio de tempo, e fazem com que compreender como é necessário ter uma obra dessa para a situação de nosso tempo. É importante ressaltar esse trabalho que o Brent Traoré está a fazer, não é perceber. Antes que leva a escrever livro, situação de tempo, desafio, caminho compreender como é tempo, obrigando, aquela que faz com que esse desafio suma TC, concepção e modelo de Brent Traoré, para poder escrever como é que pode servir de modelo para nós. Então, esse livro, Neoafricanismo, África em Traorificação, eu entendo como, na minha cabeça, pan-africanismo é um conceito e um movimento ideológico, político, que tem a solidariedade como sistema central, mas define simétricas de trabalho e de atuação. E no contexto de desafio, essa época, de aqueles que fundaram no grande nomes, como chamam alguns, é cumprir parte, é cumprir uma etapa de ser luta, que no contexto de África, não conseguiu independência, que era parte do processo de luta pan-africanista, emancipação do nosso povo, para não poder
pensa com a cabeça, nem anda com o próprio pé. E, a partir dessa independência, na minha percepção, entende como não luta logo e teve manga de dificuldades, teve manga de entradas para como, apesar de não conseguir independências, colonialismo capara. Colonialismo, sistema de dominação europeu, ocidental, no continente africano, capara, mas e reinventa. E reinventa, que seria o neocolonialismo, e tem novas roupagens de dominação. E nesse sentido, o panafricanismo que acompanha que novas roupagens, ou seja, novas formas de dominação contemporânea, panafricanismo que acompanha, não percebe, ou seja, panafricanismo, em síntese, e um modelo e um movimento que criaram para poder combater um modelo de colonialismo que atuava de uma certa forma. Ou seja, panafricanismo é uma ideologia que surge para combater um modelo de atuação também. Esse modelo de atuação que seria o colonialismo e que acaba, apesar de não independências, mas reinventa e suma-se e finta no panafricanismo. O panafricanismo agora para no tempo que consiga acompanhar. Então, nesse sentido, o caminho acho como neoafricanismo e que nada novo, não reinventa nada. Então, isso só, não quer como fazer lá, põe aquela outra capa na africanismo para poder resgatar que a essência da africanidade, na minha concepção, acha África cá e África que sei, que a África que eles ensinam, né, que eles querem falar com nós não sei, mas nessa busca, né, novo leitura, né, novo movimento, e principalmente não resgatar nossa espiritualidade, nossa ancestralidade, nosso sistema próprio de nós. Uma pressão de neoafricanismo e continuidade de panafricanismo, mas que tem novo roupagem. E esse novo roupagem que tem, Njubi e Brenta, é um modelo que serve para esse novo roupagem de panafricanismo. Né? Então, neoafricanismo, extensão de panafricanismo, não entende? Então, e que nada extraordinário, e que nenhuma invenção, não. Isso é só uma continuidade, porque eu acho que o panafricanismo precisa de reinventar. E a reinvenção teórico que acha que o panafricanismo fica mais no campo teórico do que no campo prático. Então, o neoafricanismo é uma concepção ideológica que vem no campo prático, de atuação, na prática, e aquela que vai entrar na face. Para nunca ficar só no campo de ideia, de pensar mudar a África, de pensar unir a África, mas para não ter mesmo de plano no campo prático de atuação, de não fazer mesmo, ou não entende. E que aqui é interessante também na concepção, nessa concepção de como o panafricanismo é um movimento que criado, que surge na diáspora, depois ganha força com africanos que estão na diáspora, depois vem para a África. Nesse neoafricanismo, desde o livro, e uma concepção que criaram no continente. Eu não escrevi próprios livros, estava na próprio continente, estava numa viagem entre Guiné-Bissau, Gâmbia com Senegal, durante todo o processo de escrita desse livro. Então, esse panafricanismo é um movimento que criado e surge na diáspora, depois vem para a África. Neoafricanismo que cá, ele surge no continente e na agora vai para a diáspora, onde não tem Ibrahim Traoré como modelo. Então, basicamente, sobre o livro Yes, e pensado a partir de uma extensão de luta panafricanista, mas com ênfase na prática de que teorias, não tem manga de teorias. Todas as panafricanistas que chamam, no lideranças, grandes nomes, Marcos Garvey, Amílcar Cabral, Thomas Sankara, Júlio Nyerere, por aí vai, não tem teoria suficiente de que acha como a África precisa poder avançar, para poder emancipar. Agora, nessa nova conjuntura, aí não vai resgatar aquele ideia inicial de desafio do nosso tempo, e estou obrigando, põe na prática, que tudo teorias que eles mostraram. Liga e que adianta não bater replicar. Não, Amílcar Cabral fala, Thomas Sankara fala, não sabia aquela. Não precisa de pôr na prática, aquela que Brent Traoré está na face. Então, nesse sentido, que eu acho importante, fazer uma marcação mesmo dessa fase histórica, e não contemporâneo, e nós estamos vendo mudanças mesmo que estão a acontecer, de maneira que não acontece na Burkina Faso. E a intenção desse livro é para mostrar como é que as mudanças que não acontecem na Burkina Faso podem servir de modelo para mudanças no continente africano. Ok, importante este tema, falando assim do conceito de africanismo, próprio da valorização, de afirmação e promoção de identidade histórica, que é uma contribuição própria do povo africano na África, uma na diáspora. Assim que vou falar, questão de, em vez de não ficar na repetir teorias de não líderes, uma Amílcar Cabral própria, na um dos livros que escreve tipos de
resistência, que fala assim de resistência cultural, propriamente é o conceito de África, e também reforça mais esta atitude, essa valorização de cultura, identidade, que Ibrahim Traoré está na firma própria nesse estado. Nós já que blusa que manda dentes de corte que até usava aquilo assim e manda mudar aquilo lá, então para firmar própria sua identidade na terra. Então o trabalho está a gostar bastante, vou falar também. Ok, falando de objetivo desse trabalho, esse livro muito brilhante. O objetivo desse livro suma com chama neo-africanismo, África Intra-Unificação, se objetivo para mim e chamar a juventude africana, se não puder deixar assim na síntese, chamar a juventude africana para ver de quê? Juventude africana está constituir a maior parte da sua população. E até 2063 existem planos que não mostram como não constitui uma maioria na todo o continente, não percebe. Então, esta mostra como não tem uma força muito gigantesca daqui a uns anos, de que se não para, se não age, não acaba para perder poder que está já na mão, enquanto juventude africana, não percebe. Então, nesse sentido, como fazer chamar para a juventude africana começando a pensar uma nova abordagem da África, não percebe, um novo olhar, uma nova metodologia de desenvolvimento do continente africano, de que não tem um jovem. Ibrahim Traoré tem só 37 anos. Às vezes, por Icatá parece próprio, Icatá parece verdade. Mas tem só 37 anos e não faz as mudanças. Para ver que no continente africano não costuma, não tem se por osmose, se algo automático, como para fazer alguma coisa, para estar na política, para gerar alguma mudança, tem no cabelo. Para ver se não estão educados assim, tipo, não está falando, pelo menos a minha educação de gente que está ao redor. Tipo, menino que está para política, atira a boca na política, boy menino, não. Me se chama juventude africana para mostrar como a nós tem que ter consciência de desafio de não tempo. Não mais nem um minuto para não ficar parado sem tentar agir para buscar mudança. Que está permitindo mais nem um minuto. Então não tem que agir com consciência e com responsabilidade. Não tem que ter na clareza que motivo não luta, que economista luta para não tem que ser para bem coletivo, não tem que pensar mesmo, não, e não tem que pensar. E eu não diverso, não tem que respeitar também as singularidades. A mim, se calhar, para ver a minha experiência, compreender que para ver a minha conhecimento também, compreender como ele luta para não avançar, que ele tem que ir nesse caminho de traorificação. A boa, Peter, eu podia achar, e a partir da boa vivência, boa experiência, bom conhecimento, eu podia achar caminho e outro, que é que não tem que fazer para não achar um denominador comum, para não fazer fusão, e não achar um equilíbrio, um ponto que eu podia juntar. Uma pessoa não precisa ficar no divergências para ver aquela tio. Ok, para não achar equilíbrio, que é esse conhecimento, e da parte própria de educação, ou não fala educação institucional, ou da parte também, mesmo quem acabar escola, e deve participar também nessa revolução, nessa mudança de ideia, desse africanismo, de valorização própria da nossa cultura, da nossa identidade, de afirmação da nós próprios somos africanos. Sim, exatamente. Até para a educação que até começou aqui em a escola, não acha, pelo menos a mim, reproduzir a manga, acha como tipo educação, instituição, academicismo, é uma coisa assim de a nossa academia um bocadinho, não está com a manga, para ficar atolado naquela. Educação é muito ampla, muito além daquela. Não tem, pelo menos na Guiné-Bissau e na África, mas já não tem que está chamando de gente que anciões que têm conhecimento empírico. Não entendem? Então, gente que acaba de sentar na carteira para falar beabá, mas tem conhecimento dessa vivência. Essa também é coisa que não tem que resgatar para a educação. Uma pessoa acha até no modelo de educação, não tem que pensar, não tem que africanizar no modelo de educação que não é pensado com base na nossa tradição, que não é pensado com base na nossa cultura, que não é pensado na base das nossas línguas. Uma pessoa, então, todos esses aspectos importantes para não poder alavancar essa revolução. Não tem que ter na clareza de objetivo de luta. Quem não luta para não ter todo um sistema, né? Para pessoa, como falei no início, colonialismo, que faz de colonialismo e passa, mas e tem uma nova roupagem. Não vive num momento de neocolonialismo. Então, não precisa entender quem é o adversário nessa luta, e sistema.
sistema que não impudo tanto conceitos de democracia, que é um tema que para mim é muito interessante, então para depois não espera alguma pergunta nesse sentido, e enfim. E tudo é conceitos que não impudo, não percebe conceito de democracia, de uma constituição, de respeito a direitos humanos e tudo mais, que não impudo. Como se a nós não temos conhecimento sobre aquilo, não temos formas, que aqui precisa para nós não põe e para não implementar não formas, no modelo de nós, a partir de nossa realidade. Uma pessoa, desde mudança, para achar esse equilíbrio, para achar esse ponto, é denominador comum, para não poder andar, precisa estudar entendimento, de entender de facto que engano não cedo. Para uma das coisas que um papel tão próprio no livro, inclusive a primeira parte, e para descolonizar, não olhar enquanto africanos próprios, nós africanos, não temos um olhar também distorcido sobre a África, a não educar na lógica eurocêntrica, que está fazendo com que manga não está reproduzir pensamentos eurocêntricos. Às vezes, sem perceber. Ok, assim, partindo devo falar que não está assinando, não está reproduzir. E voltando ao que não fala de educação institucional, não volta propriamente a Guiné-Bissau, ao que não é para modelos e currículos que não tem, como é que você acha que não poderia mudar essa tendência propriamente no currículo escolar, que está principalmente para ensinar esses valores que vão na papel dele, essas coisas que vou dizer, que está nem aí, ou que não fala de cidadania, ou que não fala de democracia, como que não pode estabilizar a própria, com o Estado de Guiné-Bissau, como que não pode equilibrar até com o poder tradicional que na Guiné-Bissau, que não sei como, e te ensino mangas e vantagens atrás, antes da afirmação do próprio Estado democrático de direito na Guiné-Bissau. Mais um bias, né, uma chamada juventude, liga de juventude, Fabias, é um trabalho que tem que fazer de base, e precisa de muita coragem, Fabias, se você tem coragem, não acaba para resistir logo, Fabias, sistema como um touro, mas que é montado, e está para mostrando como, e está para parecer como é difícil ou impossível essa mudança, mas precisa só mudança de mentalidade de gentes, não percebe? Gentes que estão diante, é que tem visão para eles, está formatado a um modelo de pensamento, como ainda mais uma juventude importante para nós, não geração de nós, não pensa, não tem outras compreensões, como ainda importante é falar como juventude tem que buscar ocupa mesmo espaço de decisão e de poder, para Peter Orocaba Butchigala, Câmara tem, como papel pensamento quando papel assim, como põe um documento, um projeto desse na mesa, bom, dá a anuência, para botar na visão, botar na compreensão de como aquilo que é necessário. Aliás, se calhar, nem precisa fazer projeto, agora, como está, não fazer. Mas quem diz que está ali, tem um modo de pensar, ele não fala concretamente no contexto da Guiné-Bissau, é um modo de pensar sistêmico, sistemático, burocrático, que está parecendo como ele tem que reproduzir só que modelo de que importar a manga de tempo, que ele precisa mudar e precisa de coragem. A mesmo momento, está num projeto de criação de uma escola que nós chamamos Escola Comunitária Neo-Africanista no Balur. A ideia desse projeto e dessa escola é exatamente essa, nós criamos um novo modelo curricular, um novo, como é que fala? Um novo modelo de pedagogia, de ensino, que não valoriza a nossa tradição. Então, nós estamos a coordenar no momento em um projeto que está na fase embrionária, no momento está na fase de legalização de escola, ainda, mas não tem escola, não tem espaço físico, a gente está na área de aula lá, crianças e tal, nós temos assim a engatinhar, mas a ideia é exatamente essa concepção de uma nova escola, porque não adianta só não mexer mudanças no macro, lá riba, e precisa arrancar ali na base, para poder ter pensamento de não conhecer a história, não conhecer a tradição, a cultura, a língua, e não respeitar a tradição, ou não percebe. Então, aí precisa fazer um trabalho de base, aquela que pelo menos a nós, no nosso projeto, não fazemos no momento. Mas é possível, sim. É possível, porque nós estamos a assinar, como é possível, que manda mais um viagem para entrar em modelo para isso, porque na Burkina Faso está já não acontece. A mim, recentemente, essa semana, já aconteceu um fórum de encontro de lideranças juvenis, lideranças pan-africanistas na Burkina Faso. Onde tem duas gente que me acompanham assiduamente, que esteve lá, que é do Joshua Maponga, ele de Zimbábue, com o Usman Traoré. Usman Traoré, eu já não escrevi livro, inclusive, esteve na Gâmbia, não teve encontro com ele. Inclusive, tem parte do meu livro que foi esteve lá na Burkina Faso, onde é que é sobre essa questão.
ou não entende, questão de pensar mesmo modelo, depois eles a criar parceria para as juventudes de Gâmbia e de Zimbábue, e fazer apelo para as juventudes de outros países, para poder mandar jovens para estudar, para poder conhecer o modelo de educação que está implementado na Burkina Faso. Ou seja, não tem um exemplo, não tem um lugar onde não por olhar coisas na prática, ação. A minha sempre que não está falando, teoria tem a manga, a mim que bom não se me como de facto, e preciso construir, e preciso já ter projeto, inclusive até de gente jovens na Guiné-Bissau, que não vai pedir sobre criação dos modelos de educação agora, não precisa de implementar como. Não precisa, então não precisa de mais engajamento dos jovens, não precisa de levar jovens, por exemplo, não tem Burkina Faso, para a gente vai estudar lá, para poder entender mesmo como é que não pode implementar, quando chega em Guiné-Bissau, para poder implementar na prática mais uma vez. Não precisa. Então, nesse sentido, eu acho como a nós jovens, o objetivo deles é livre, para o mesmo responsabilidade da juventude. O que precisa concordar com o fazer, que eu acho que é preciso bom para a Guiné-Bissau. Não precisa só sinta, não acho um denominador comum, para que é possível. Não por discordar de visões políticas, enfim, mas é possível pensar um projeto ideal para a emancipação do povo de Guiné-Bissau. Não precisa. Alguma falando por fala essa palavra, então tem uma relação entre os países para afirmação na educação de mente de jovem africanismo para pensar próprio na África. Não está volta para Guiné-Bissau, não olha para instituições que está afirmando como na defesa de direito de jovem, na papel nome de jovem, quando fala CNJ, e que eu acho também, porque quando fala africanismo, é manga de coisas estar ali dentro. Como é que é CNJ por estar diante da atual situação que passa na Guiné, também na África, para ajudar na contribuição de jovens começando a pensar já nesse tipo de modelo, que é um desafio que eu tenho já no plano, que é a escola de educamento, também tem colaboração com outros países lá. CNJ, Conselho Nacional de Juventude, e um projeto bom, importante, interessante, não tem, mas a mim, não acho como, enquanto nunca tem essa visão pan-africanista ou neo-africanista, não acabamos para reproduzir só modelos. Uma pessoa, mas tem percebido como talvez não está lá, jovens que têm conhecimento. Ela está fazendo palestra, mangas e seminários, encontro, quer dizer, para criar uma liderança futura, mas que tipo de liderança não é? Peter, não vou cortar, desculpa. É para a última parte do que sim, alguém falou, porque a CNJ está lá, até cria seminários, formações para líderes, mas qual tipo de líderes que eles vão reproduzir lá para tal? Desde que passa já canto. Olha, exatamente, e essa própria questão, tipo, que manda mais um viagem, não tem que ter consciência de, por exemplo, a nunca precisa falar de gente da escola, mas qual escola que a gente não vai? Não precisa falar só de gente não tem formação, qual formação que não dá? Não precisa falar de gente não tem curso, não tem palestras, qual palestras, conteúdo. Como anda manga viagem, um bocadinho crítico às citações que a gente está fazendo de Cabral, a gente está citando Cabral um bocadinho mal. E tem que falar de Cabral que fala como quem que sabe, de Bricina, desculpa, aliás, quem que sabe, de Bricina, quem que sabe. Mas a gente se dá conta como Cabral deixa implícito qual conhecimento que não vai ensinar alguém. Para pegar qualquer conhecimento, se conhecimento de réplica, que pensamento eurocêntrico, que é conhecimento que o Cabral não falou, para você que ela vai ensinar outro, não. Cabral não falou para reafricanizar o espírito. Cabral, inclusive no meu livro, esse que foi a epígrafe desse livro. Não aproveita só para ler. Epígrafe desse livro. É preciso criar centros de estudos africanos para reafricanizar-nos, porque o trabalho da assimilação que foi exercida sobre nós nos proibiu de conhecer a nossa própria riqueza e raiz. Portanto, devemos começar pela reafricanização do espírito. Ou seja, tudo isso no papel, tudo que é na fazer, tanto na CNJ, tanto na política, e precisa de fato para reafricanizar. Na democracia precisa de reafricanizar. Esse que é ponto-chave. Movimentos têm, não está criando manga de movimento, não cria partidos, não cria associações e tal, mas
manga desses não está só a reproduzir que pensamentos eurocêntricos e precisa mudar de alguma forma, de algum momento. Não entende? Até que mande mais um bias convite a juventude. Não entende? Juventude tem que ter percepção já. Porque não passa de manga de tempo no contexto de Guiné-Bissau, depois da independência, não passa de 5 décadas. Ante que é razoável para não continuar réplica ainda mesmo modelo que não passa, que não donas luta para ela. Não percebe. E tem música de Mumba, que fala Colombai. Na música aí fala assim, Colombai, tipo, e calhava tudo um bulujo, deixa algum bulujo. Que bulujo agora que diz, aquela que não toma mano não usa, e não governa a terra, aquela. Que mano não está na manga de problemas. Ante que bulujo que não tem que desfazer dela. Se não ser aqueles, e que adianta não usa mais sem bulujo, não cercar eles, para não usar no bagagem de nós. Que manda Cabral não falava, não. Luta para a independência é um ato de cultura, para não poder resgatar a cultura, para poder andar com não pensa com a cabeça, mas tem um momento ali, não está pensando que a cabeça de outros, como anda mangar no irmãos, e França falando na baixo, aquela de pele negra, máscaras brancas, ou seja, pessoas, gente soma nós, mas que formataram, que educaram na lógica eurocêntrica, está na reprodução pensamentos eurocêntricos, mas não sociedade que aquela caquibida. Antes está acabando por bem na manga, e que só na CNJ, manga de associações, na manga de como próprio manjuandade, de não cultura e não realidade, não está mais a replicar é no contexto do Guiné-Bissau e na África de maneira geral. Nós em manga de reprodutores de pensamentos ocidentais, como a não está falando, é trabalho de colonialismo e de neocolonialismo e foi muito bem feito, de maneira que a OS eles é capaz de fazer manga de coisas a nós próprios que está trabalhando para eles, não próprio irmãos que está trabalhando tipo eles não seja tão assimilado que eles próprios que precisam de mandar, não que falar nada, não só que está replicado, porque não está formatado a atuar daquela forma, não percebe? Isso não é como um robô programado tudo e te consegue ter essa comportação. É assim que nós. E então, pensamos falando do trabalho que tem mangas e capítulos, página, falando de quantos capítulos que tem. E esse livro divide em 5 partes, né? E cada parte tem 3 a 4 capítulos, e total de capítulos de 15. Tem capítulos que tem, e tem partes que têm 6 capítulos, tem 5, outros tem 4, enfim. E foi um mix de capítulos, e tem 15 capítulos. E lá tenta papiar, por exemplo, na primeira parte, um papel de descolonização, de não mente enquanto africanos e de mente europeus também, para é construir imagem do ser africano, é construir uma imagem de África, né? África miserável, de gente que está pensando, não percebe, é nega na história. Então, na primeira parte, tenta desmistificar o pensamento, desconstrução que europeus têm sobre a África, dessa visão que têm sobre a África, que visão de outsider, quem está de fora e não de para dentro, mas também própria não visão de nós que insiders, quem está dentro, como é que não está pensando a própria África, tenta desconstruir essa narrativa. Então, isso também a própria história da África, para nós, e principalmente não conhece a história, não conhece a história. Para dia que não conhece a história de verdade, lá que não conseguir resgatar mesmo na espiritualidade, não conseguir mesmo resgatar na África, não conseguir emancipar de facto. A história da África está contada só uma circunstância só a partir da invasão colonial. Agora, principalmente a história da África, antes de chegar a invasão colonial, antes de se chegar, a África existe bem. Não percebe como é que não está viva, claro que não história. Então, tenta resgatar um bocadinho de história de não grandes impérios, um bocadinho de ser estrutura social e política, como é que está atuando, com a intenção de, se não conseguir, como é que não pode ser lá, como é que ela pode importar para nós? Recentemente, Ibrahim Traoré falou sobre Carta Mandinga. Está em livro. Não tenta resgatar, não fala mesmo sobre a importância de Carta Mandinga, que foi a primeira constituição escrito, não pude falar no mundo, ou não percebi. E foi na África que escrever, lá desde o Império de Mali, no século XIII, ou não percebi. Então é importante para jugar um modelo, como é que por servir a nós, enquanto africanos, que não respeitam a cultura, que não respeitam a tradição. Não percebe. Então, a primeira parte, um papel sobre a questão de descolonizar pensamento, tanto de europeus como de africanos. E na segunda parte, um papel sobre soberania. Como é que nós não podemos ser soberano? Não percebe. Não podemos cuidar de nossa terra. Porque a soberania está na nossa terra. Está na que não comer, né?
e na tecnologia, uma percebe um papel também um bocadinho, a não ter terra fértil. Tomás Sankara sempre avisa, olha, quem está dando comida e está controlando a mente. Então, como que não pode para tomar comida de quem está, não próprio não produzir não comida, porque a África tem mais de 60% desse terra aráveis. Uma pessoa, mas não está labrando, não quer privilegiar a agricultura. E a nós na Guiné-Bissau, essa pode ser razoável para nós, porque não tem um dos grandes nomes de Guiné-Bissau, que é América Cabral, ele é agrônomo. Então, como ele desenhar plano de desenvolvimento de Guiné-Bissau e não só, e não também tem uma estratégia política de desenvolvimento que está privilegiar que ele próprio contando desde sempre. Contando sempre com a agricultura, lá que a nossa soberania está, lá que a nossa riqueza está, na chão. Ok, alguma coisa de soberania, não volta na âmbito monetário. A África está, assim, principalmente na zona lá de Guiné-Bissau, ou aquela zona, não como é franco-cefa. Como não pode tornar independente, assim, soberano propriamente, com o poder econômico, enquanto nós estamos a reproduzir uma que vamos falar, questões não só ideias, também ações e mangas e outras questões eurocêntricas. Então, esse pacto do Open falar, e um dos temas que mais legal também, e também chega, então, convida sempre para a gente não debater, enquanto o poder econômico de França, Open fala, de França na África. Esta está na próximo capítulo que nós falamos, não tem então proposta econômica no africanismo que cedo, não moedas. Então, o por continuar desenvolvendo, cara, estava por chegar a desenvolver viagem. Só que nós falamos sobre a questão da agricultura, não tem que privilegiar, senão labra no chão, da que não riqueza na estrela. Ou seja, não tem terra fértil, mas no continente continua a ser empobrecido ainda, porque não está importa mais. E agora que não exporta, não está exporta produto bruto, imagina no contexto de Guiné-Bissau. Não tem nem castanha de caju, que nenhum dos não produtos que não mata exporta. E não percebe. Mas não está exportando bruto, só que caju tem manga de riquezas, além de castanha em si. Próprio se casca, se bagunça, tudo, não percebe. Mas aquela tudo vai para fora, bruto, e acaba orquina bem, e bem já tudo industrializado, também mais caro para nós. Até o processo está acontecendo na manga de países da África, com manga de produto, ou seja, não está gastar bilhões e bilhões na importa e do que exporta, ou seja, não está exporta riqueza, não importa pobreza, como na África está na coisa empobrecida. Antes narrativa, essa forma de negócio também precisa mudar. Mas para mudar, precisa uma política séria e precisa, de facto, falar certo. A gente se passar isso, uma quebra terrorista não faz comanda mais um bias. A África precisa de estar em terrorificação. Não percebe. E na outra proposta, na outra parte, que será a proposta econômica, não fala sobre não moeda e não línguas. Exatamente isso que eu disse. Não percebe. A nunca pode pensar como não ser independente, mas não moeda de consumo. Ainda mais a nós em Guiné-Bissau, que nem nunca fazemos parte própria da colônia francesa. Não usamos moeda. De que a França está ganhando bilhões e bilhões de taxas de juros nesse banco para ver que tudo está fazendo, né, que está pagado. Enfim, e um absurdo, certos absurdos, mas que precisa de mudar. E Ibrahim Traoré não fazia mudança, aliás, a Aliança de Sahel está na pensa de um modelo que eles não usam eles três ainda, e tem países que estão de olho para poder entrar. Então, é muito importante para pensar no desenvolvimento da África, sempre pensa na economia a partir de não moeda, a partir de não regras econômicas, que é quase impossível. Só que esses pensamentos do Kwame Nkrumah, uma perceber que sempre falei, gente, não tem que pensar numa África junto, uma África unida, de que não tem um único exército, não tem um único moeda. A partir dessa, não conseguir sentir mesmo uma liberdade de facto, porque não tem controle econômico de moeda que não circula na África e de livre comércio também no continente africano. Esse terceiro, quarto parte. E na última parte, ele fala sobre Sankofa. Sankofa é essa ideia de olhar para o passado, entender o presente para poder pensar o futuro da Mama África. De que disse questões sobre espiritualidade africana, não espiritualidade, porque depois da invasão colonial, não foi também islamizado, não foi também cristianizado, não passa mais um processo de espiritualização de outras formas de religião, que não impuro. Logo, não acaba para esquecer, não acaba para negar, não acaba para abandonar a própria forma de espiritualidade. É preciso para não poder resgatar isso, porque assim é a minha maneira de pensar. Sem resgate de espiritualidade, sem resgate de cultura, não acaba por ter desenvolvimento. Porque desenvolvimento, como o Cabral fala, ele cerne de cultura está dentro do desenvolvimento. Sem cultura, desenvolvimento o que tem.
como Ana Cabral fala, como luta para a independência, para a emancipação do povo e um ato de cultura. Hoje Cabral fala assim, e não mostrando um novo modelo civilizatório, um novo modelo onde que não pensa que Guiné-Bissau a partir de nossa cultura e a partir de nossa realidade. Uma pessoa, então, para mim, sem nossa espiritualidade, sem resgate de nossa cultura, de fato, e para não firmar no desenvolvimento, cara, tem. Ali nessa parte tem papel sobre o mulherismo africano. Mulherismo africano é um corrente movimento, bom, nunca gosto de fazer comparação com o feminismo, porque eu acho uma sociedade muito mais mulherista, por esse exemplo, de nossas sociedades de Bijagos, que sociedades matrilineares, de que mulher tem um papel muito importante na sociedade, um papel de decisão e um papel também de andar junto com homens. Não entende? Não fazer uma equiparação para que bem parece como a missa não fazer um ponto, criar um paradigma com o feminismo, não. Mas só fala exatamente no livro, fala de mulherismo africano, uma concepção ideológica que está de uma mulher africana, no mesmo pé de igualdade com o homem, embora cada quem tem esse papel, cada quem tem esse trabalho, que está fazendo em conjunto, não tem que andar junto. Sempre não está falando, mulherista está falando, homem africano, com mulher africana, tem que apanhar comboio, no mesmo ponto, iria no mesmo ponto também, tem que ir junto, no processo de luta de resgate da nossa espiritualidade e nossa ancestralidade. Um papel também sobre não arquiteturas tradicionais, como é que ela podia importar, como é que ela podia resgatar, para poder pensar na arquitetura a partir de uma realidade, que é mais arquitetura de modelos ocidentais. Para não pensar tabancas da vida, tabancas que não preservam, no meio ambiente. Alguma fala de arquitetura, não tem volta a ter no outro, alguma fala da África em geral, alguma questão, se não volta, não ir para Egito, ou não volta, não ir para outros. Mas pensa não chega na religião, ou não fala de Jesus Cristo que estava na igreja, mas não fala de ancestralidade também. Não estou o modelo de Jesus Cristo que está apresentando um dia, Jesus com cabelo liso, com olho azul, uma coisa assim, mas que só para na região que Jesus pediram, né, ali crescer, que gente que tem aquela característica que está europeu está apresentando como Jesus Cristo e ela. Então, e precisa não resgatar coisas na cultura, quando fala de nossa ancestralidade, manga de jazz, não está menospreza aqui gente, não está falando não, a voz e gente de diabo, não, aquela que tem nada a ver. Nunca, na fala de cada como fala, luta, resistência de cultura não tem que continuar sempre, porque tem a nós, quer dizer, cultura não, até os nós, alguns africanos, não falo africano em geral, que escravizaram para o Brasil. O Brasil tem também aquele parte também. Ou não fala para Jambacus, ou não fala para Macumbeiro, ou não fala que eles é carregado daquela bem que é até viver e fica raiz no Brasil. Então é importante não valorizar aquilo que é de nós. E isso aqui que acontece aqui vai que é uma baloba, aquilo que usa que mexe que mangas e gente consciente, que por nunca vai que é uma baloba para qualquer motivo. Tem que respeitar valores e culturas de cada quem. Então, exatamente. Nesse ponto ali, acho importante estudo que eu vou falar, mas importante mesmo a nós próprio não afirmar. Por entender, tem coisas que está acontecendo na Guiné, por exemplo, é coisa ato de que é uma baloba, que é um ato absurdo. A mim faz parte de um grupo não raiz, de que não repudiar, inclusive teve coordenadores de grupo, vai tentar fazer um movimento, enfim, tudo mais. Mas para boa de gravidade, de nível de assimilação, que não foi vítima. Não entende? Agora, ele precisa resgatar. Agora, quando eu falar resgatar, a mim sempre usa a palavra resgatar, não espiritualidade, não ancestralidade, não modelo, não modo de viver, não modelo de democracia. Essa é nenhuma tentativa de tentar negar o mundo, tentar negar outras experiências de mundo que não impõe, que é tentativa de negar, de achar como é ruim, não. Mas é uma tentativa de conhecer uma história de fato, para saber quem que é nós, para não poder reafirmar. Ou não perceber. Jubi é modelo de urbanização no continente africano e na Guiné-Bissau. E está tentando prisma, está tentando Jubi mais modelos ocidentais. Mas não pode pensar um modelo de urbanização que na pauta para morro de vida de tabancas, por exemplo.
não tem bancas circulares, não tem aquele modelo de urbanização para por também a nota. Uma para professor que tá banca falando, exatamente. Estrutura de fazer, manjar que está de ser, balando sempre tem aquilo tudo tem que resgatar, porque ela está respeitando a natureza e respeita a natureza e tem um senso ecológico por trás de tudo isso. Não precisa. Então, como anda, quando eu falei resgate de coisas tudo e que nenhuma tentativa de tentar expulsar ou de tentar abandonar, de tentar menosprezar outras experiências como é puro, mas tentativa de tentar resgatar de não consumir uma história e de valorizá-la, porque aquilo é muito importante. Não percebe? Então, pensa, esse livro é uma tentativa de mostrar como a África tem luz, Ibrahim Traoré, e é alguém que bem quer luz. É luz que não fala, olha, é possível. É possível. Então, se possível, não tem que ouvir formas de fazer. E que é sobre perfeição. Esse livro que é sobre pôr Ibrahim Traoré como se fosse alguém perfeito. Não, muito pelo contrário. E simples um modelo com sem imperfeições, como que não pode juntar para não poder fazer ser um modelo ideal, como que não pode andar riba, como que não pode melhorar coletivamente. Ok, una cosa di Ibrahim Traoré propriamente una volta, non fala, noi então, não fala na caso de guineense, ou não fala questão de língua, para não língua também é afirmação, porque um povo sem língua também e que por ter manifesta própria, porque não tem pouca palavra para descrever na outra língua, então língua está sendo fundamental na transportação da cultura, desde música e tudo, enfim. Mas não tem mais os guineenses, não tem principalmente as rivalidades que estão tem na rede social, não estão já. Na voz de Guiné-Bissau, boca se papiar português, a voz de Brasil, bota falar tia, a voz de Portugal, bota falar em de quê. Então, não tem que guerra que não sei como é, e que guerra que não é durando. Pelo menos não tem uma guerra lá, ou não fala que mais se papel crioulo, talvez, ou mais se papel pepel, manjava, e está falando. Mas não tem luta, e manga de não está não está como aqui na papel é igual português, porque cada papel perfeitamente, porque tudo língua tem sotaque. Aqui na papel é mais similar assim a português, então não está achando que alguém mais sabe papel português. Agora, na papel fala, tipo brasileiro de Ceará ou de São Paulo, que está falando, em vez de falar porta a porta, não está achando como ele está correto, ele assim. Então, voltando a essa, como que não pode agora afirmar próprio, ou que não nega não língua, porque esse é um dos coisas fundamentais. E para eu entrar era assim, e na escola também, e oficializar assim, próprio assim, castelhano, língua de ser, língua de trabalho de se terra. Então, esse também e por servir para o modelo da África em geral, principalmente para Guiné-Bissau, não falando no caso, não tem um autor guineense, tem a falar dessa para alerta a juventude guineense e políticos guineenses. Suma como falava, não passa por um processo de assimilação que está fazendo com que é tudo coisas que não está reproduzir para ver na processo de assimilação durante a colonização na Guiné-Bissau em particular, sua maior que não experiência. Não garante, manga deles para vai à escola tem que mudar o nome. Minha papi teve que mudar esse nome. Minha papi esse nome é Kalak, Bedan Santa Kalak Yala. Uma para a escola e teve que mudar para Fernando Yala. Por estudar, teve que pôr nome de branco, português. Por estudar. Então, se botar se o cara para português, a boca considerar ninguém, tem que assimilar mesmo, que assimilar-os, tem que ter certos privilégios. Ante a reprodução de pensamentos que não tem ainda até hoje, de achar como que está para português, ele é alguém intelectual, e giro, não entender, e que lá, mas só que língua é um fator muito importante para ver, além de sua importância na comunicação, expressão máxima de cultura, de tradição de um povo, expressão máxima. Então, que manda desenvolvimento sem cultura, sem pensar nisso, e quase impossível. Tem que pensar na importância da nossa língua. Porque dentro da língua está implícito também na cultura, no hábito, nos costumes. Não é possível. Então, mais um vez, nesse processo de reafricanização, nesse processo de resgate, nesse processo de traorificação, é importante, sim, resgatar e mudar no sistema educacional de que a língua não tem valor. Mas, honestamente, na Guiné, hoje já estão a ter movimentos de gente estudiosos que não papel sobre língua guineense, de modelo, de maneira de se implementação na educação, que é muito importante. A minha graduação, durante a minha graduação, tenta fazer a criação de uma gramática
descritiva. Para botar, né, bom, segundo eles, né, a língua tem que ter gramática normativa e gramática descritiva. Andando tentava fazer criação de uma gramática descritiva de língua crioulo, de língua guineense, mas não cabia bem que ele até fim para FAPESP, né, que é o órgão que está financiando a coisa. É cabia um interesse para eles, para financiar, tem um interesse daqueles, é na ganha também, entende? Então, bom, um projeto bacana, mas no momento, uma manga de gente que está a fazer estudos, né, sobre criação de gramática descritiva de crioulo, de não crioulo, língua guineense no caso, de maneira que por implementar como língua de ensino também é muito importante e fundamental. Sim, para ser ainda talvez mais pessimista, se resgate de uma identidade na língua, é difícil não alcançar desenvolvimento que não almeja. Então, cada povo tem que comunicar com esse povo na língua desse povo. E tem que ensinar, e tem que instruir a partir da língua desse povo, dessa cultura. Então, de facto, é questão de língua e muito, muito importante essa implementação no sistema de educação. Mas é importante não pensar grade mesmo, total, do nosso sistema de educação. Como é que pode mudar além de língua? História que não está ensinado. Precisa ser história que não conta, que vivência nos ancestrais, não garantes. No império, não tem que conhecer a história, você não tem que conhecer a história, não tem que conhecer a realidade. E é difícil não entender quem conhecer a os, porque fará para mim pensar que economista cedo ou fazia muito. Yeah. Tá. Penso, o que fala do último capítulo, ou falar? E a última parte, em papel, na última parte, que é do Sankofa, lá com papel sobre mulherismo africano, e há um papel sobre arquitetura, nota bancas, como não por isso nota bancas, como um modelo de urbanização a partir de não realidade própria de tabanca, de não comunidade, para ver que ela tem respeito à natureza, tem todo um senso de ecologia, que é muito importante pensar também no meio ambiente, alguma pensa desenvolvimento. Então, coisas que eu acho, como finaliza o livro. Tá falando assim, somando cigaretas final, de uma sabe. Falando de importância do trabalho, tanto para o âmbito acadêmico, para aqueles que não estudam futuros, aqueles que não estudam estes tipos de temas, aqueles que não pensam na África, tanto para sociólogos também, porque é um tema que abrange mangas e áreas, e também propriamente para a nossa sociedade em geral, tanto sociedade política, que importância do trabalho. Acho esse livro, a mim cá podia falar, não podia só falar que é intenção. Se importância, quem não vai ter encontro, que pode falar é importante ou que é importante. Mas um livro convidativo, provocativo, e um livro questionador, para me questionar, e também perguntas que a mim levanta, que nunca tem a resposta. Então, que mandei mais um convite para a juventude, para não poder debater, para não poder discutir, que quem está a pensar, a mim está num pensamento, que acha como Ibrahim Traoré um modelo de desenvolvimento, que pode servir de modelo para a África. Mas outro podia achar, não, Ibrahim Traoré, só que teve alguns debates que acha como esse assunto. Mas não está de que denominador comum sempre, que não pode avançar. Então, acha qualquer trabalho acadêmico, qualquer trabalho científico é importante para a gente avaliar, para dar essa visão crítica, para poder crítica de livro, que é muito importante. Então, nesse sentido, esse livro ia servir para aquela, né? E um convite para a juventude africana e para todo o mundo, mas em especial, um recorte especial para a juventude africana, para ver o desafio do nosso tempo. Uma pessoa acha o desafio do nosso tempo fazendo com que não tenha, não fala sorte, não tenha oportunidade de viver num tempo que Ibrahim Traoré e não contemporâneo. Uma pessoa, amanhã não pode contar a história, falar como não, na época de Ibrahim Traoré, a mim estava vivo. Uma pessoa, esse relato que está ali, e uma tentativa de buscar solução de desenvolvimento do continente africano. Uma pessoa, e uma tentativa que é passível de críticas, e um livro aberto, e um livro questionador, que tem essa manga de perguntas, mas é preciso que ler o livro para ler com muita honestidade. Uma pessoa, a mim, a partir da minha experiência, a partir de um bocadinho do conhecimento, e quem vai ter em conta esse ser mesmo muito honesto com ele mesmo. Né? A partir dessa experiência também, para poder dialogar com ele, para a África em traorificação, acha, e está dando emoção um bocadinho para ver, e uma luz que para mim está e castanha no fundo do túnel, e luz que cada dia coisas na Bahia estão avançando, mostrando como assim a África pode brilhar de novo. A juventude africana tem um papel importante nesse brilho que a África pode dar de novo. Não é por só discordar.
entende? Então, acho do ponto de vista geral e assim, e do ponto de vista científico e acadêmico, suma um livro acadêmicos podia ter mesmo fazer análise e avaliação crítica. É um livro mesmo convidativo para não avaliar. Embora linguagem que usa, causa tanto academicismo, provavelmente tem que ser um livro muito acessível, tanto na preço, tanto na comunicação. Então, escrever de uma forma, de uma linguagem mesmo muito acessível. Sem academicismo, tenta evitar o máximo, né? Então, um livro fácil de compreensão e tem capítulos curtos. Este também foi tudo pensado estrategicamente para ver a nós jovens, a nós, coisa de ler, sentiu, não há muito tempo. O jovem gosta de ler pouco, de desmister coisas rápido, vídeos, não está na rede social, não sabe qualquer conteúdo que a gente está consumindo mais. Então, esse livro, esse capítulo, são de capítulos curtinhos, de 2, 3 páginas no máximo, e tem capítulo que tem 1 página e meio, exatamente para poder aprender. O que o rancanha não lê, ou não, como ali, sobre o rancanha não vai um bocadinho sobre não terminar um capítulo, tem mais 1 página que eu poder vir. Então, é tudo estrategicamente para poder, de facto, fazer com que a juventude consumisse. Não entende? Esse é um convite mesmo que um chamar que fazer a juventude, que acha como ainda ser bom, ainda fazer bom uso dele, tanto juventude de Guiné e de África em geral e diáspora de maneira geral também. Yeah. Quase gostaria própria na consideração final, mas então passa mais 1 minuto, nós estamos na reta final. Calculo considerações final, tanto na tudo sentido que baixa, vou poder deixar ali para nós. Yeah. Bom, para fim, Mr. Gardiciu, primeiramente, para bom interesse de ti, sim, para não falar sobre esse assunto que mais tem interesse de que é bom. Não falo muito obrigado por me conceder esse espaço de troca e coisas como o papel também. É muito importante aprender que ela soma. Na espera como a contribuição, a palavras que eu utilizei por servir para alguém de alguma forma. E por isso, qualquer alguém que não bem ouvindo, para poder servir dela, para poder acrescentar alguma coisa, para poder também despertar um interesse, se calhar, não só para ler livro, mas se calhar para poder ter mais perguntas que coletivamente não podia responder. Não percebe? Então, nesse sentido, não falou muito obrigado. Não faz um apelo, mesmo assim, mesmo também para a gente ler livro. E para ver como escrever, mas acha, e um tema que é importante para a juventude mesmo ler. Não por concordar com nada, mas ler o tem falando agora, não concordar que é parte, para não poder construir mesmo um caminho, onde percebe. Então, e basicamente, esse livro que tem manga de respostas e tem mais perguntas, né? Desse opinião e pensamento a partir da minha vivência e tudo mais. A partir daqui que olha e vai entrar a facilha. A partir daqui que acha e por bem fazer. A partir daqui que espera. Não entende? Só que nem sempre que não espera e aquilo que não vai ser, né? E assunto como este mesmo ficha aquele, em tom de provocação, exatamente é o conceito de democracia. Que nós africanos, o papel de democracia só. Então, não somos filhos de alguém faca. Parece que viva a democracia. Mais fácil falar viva a democracia do que pensa qualquer outro modelo de alternância de poder, né? Mas que pode ter resultados melhores. Eu não estou preocupado com o resultado. O africano está preferindo só falar, não, a democracia não vai voto, não vai eleição, não vai não votação. Nem que não resultar, nem que não cuide próprio que puro no poder. Ainda assim, não está sendo mais confortável para falar só, não vai eleição. Narrativas, a nós enquanto guineenses, para que não passa de tele? A me vem sem que até dialogar mais que a agenda de democracia, resumir só a campo de eleição, não. E muito mais profundo, comanda qualquer modelo, ainda que golpe de Estado, soma que a gente fala, entra a se dado para ter resultado que está nada, para ter mais golpes de Estado. Não percebe? Então, para concluir a fala, e esse não é tão provocativo mesmo, de não repensar no modelo de democracia. Não tem modelo de democracia existente no continente africano. Não que podia achar que ele não é importante e ele que modelo. Não. Não tem experiências que mostraram como e que serve para não. Mas que serve para ver como se princípios ruins. Democracia tem princípios bonitos que para mim é tão bonito e tão perfeito que ilusório logo. Porque existe para mim nenhum país democrático no mundo. Existem interesses que tem mais força está a usá-lo do que este, ou que este não usar. Então a nós enquanto africanos, principalmente não penso um modelo a partir de nossa realidade, a partir de carta mandinga, a partir de curucam fugá, a partir de nossa cultura, a partir de nossa tradição, a partir de nossa ancestralidade, a partir de nossa espiritualidade, a partir de nós regulados,
de nós regras, nós chefes tradicionais, que eles tudo têm que incluir no processo de tomar decisão para desenvolvimento real do continente africano. Então, basicamente, esse que me fica para agradecer mais um vez, Peter, e sempre que você está disponível, a mim também está disponível para nós para não papel, e agradecer o tio mais um vez, tá bem? Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. O papel de um assunto de tomar também regras também para participar nessa. Semana passada, um live como promover poderes tradicionais na consolidação de democracia, porque não tem isola eles, não tem debate sério, não está por trás de líderes tradicionais para legitimar, e depois não legitimar, não está atendendo mais eles. Então, e coisas que não discutimos. Não espera como sempre na Chomopes, porque não se vê como defender para alguns, talvez TCC, ou ter artigos, alguma coisa, sempre é espaço para ti, se tudo trabalho de gente, se alguém precisa dar vontade nesse espaço, como não está deixando números, quem precisa fazer agendamento, tem tal artigo, tem livro, esse é o quinto livro, parece que não apresenta tem livro de que fala Injustiça na Terra de Ninguém, Erneia também a Travessia, livro de não recorrer mais de quem de bosta, né? Então é fundamental não ter esse trabalho, não discutir, porque alguém às vezes sente mais vontade de papiar de que a hora que escreve, mas na escrita está mais bagagem, mais assim a vontade de papiar. E só uma coisa que me fez por isso, o livro como eu não poder conseguir, que ele tem que me estar naquela plataforma ou como é que poder ter acesso a esse livro. Esse livro está disponível na Brasil, quem está disponível na página de Visto África, na site, está no site na Brasil, www.vistoafrica.com.br. Eu não consegui adquirir esse livro, está lá. Está disponível na Amazon, né? Amazon Suma Internacional, então quem tem interesse e pode procurar livro lá. Ou se alguém tem interesse mesmo de uma coisa mais intimista, mais pessoal, com autógrafo e tudo, pode mandar mensagem. A gente está conseguir autografar livro, manda aqui alguém com todo carinho, com dedicatória e tudo mais. Então, e basicamente é isso, e agradecer mais um vez para essa oportunidade. Muito obrigado, Vincent Yala, a partir de Londres para São Paulo. Nós estamos nesse programa Café com Ciência, que está esse trabalho científico, a gente vai discutir. Hoje não tem um tema que na África tem que falar e tem que continuar a falar. Fala assim de neoafricanismo, África em transformação, uma chamada juventude africana e a diáspora. Então, para aquela tudo guineense, tudo sociedade africana, então, no livre volta para não olhar para não culturas, para não libertar desse conceito europeus, para não pôr na prática propriamente no conhecimento e tudo. Não tem tudo para estudar. Na universidade não tem conceitos para estudar propriamente na África. Não conta na história que isso é conceitos. Tem na escola, está falando meninos chegaram de europeus da Brasil, chegaram, não chegaram, não. Então, importante não volta, onde não África, suma África que sirva antes da invasão de colonialista. Para que ela não fique para ali, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, abraço.